E agora, finalmente, vamos para a escola. Como que a educação evoluiu nesses anos todos, né? Primeiro, eu quero que você relembre aqui, ó, pensa aqui, ó, né? Relembre mentalmente os últimos vídeos que eu publiquei aqui para vocês, tá? Imagina toda essa evolução, tá? Saindo lá da pré-história, passando lá pela Revolução Industrial, a tecnologia elétrica, digital, blá, blá, blá. Pensa num gráfico de progressão. É exponencial, né? O quanto, a sociedade mudou, científica, tecnologicamente, a questão dos padrões de consumo, os hábitos sociais. A sociedade evoluiu muito e está evoluindo cada vez mais rápido, não é isso? Agora pensa na educação. O que mudou na educação esse tempo todo? A gente chega a rir porque, assim, olha só o cenário. Olha essa imagem aqui do lado, ó. A sala de aula do século XVI. Eu tenho lá um professor, numa espécie de púlpito, né, falando para vários alunos ao redor, levantando a mão, ávidos por sabedoria. O professor, o detentor de todo o conhecimento daquela sociedade, né, o cara intelectual da sociedade, está ali para compartilhar esse conhecimento com os alunos, não é isso? Agora olha a segunda imagem, uma sala de aula no século XVIII. Eu tenho ali, ó, repara que o professor ainda é o detentor do saber. Ele pode até levar os seus alunos para dar um passeiozinho assim, sabe? Por um laboratório, um museu, mostrar ali umas imagens, umas coleções, mas ainda é aquele cara detentor do saber, guiando, né, aqueles seus discípulos, aqueles seus pupilos. Avançando para a sala de aula do século XIX, nós temos aí novamente o professor no alto de um tablado, né, um palco, uma espécie de um palco, né, uma atração ali, né, detentor do saber, passando para os seus alunos. Agora a gente já está chegando na Revolução Industrial. Então a produção em série já começou a tomar conta do mundo. Você tem aí todo mundo enfileiradinho, sabe? Turmas maiores, porque você agora tem que formar mão de obra para as indústrias, né? Para as fábricas. Então você tem aquela coisa formatada e o professor ali, ó, cuspindo conhecimento e todo mundo ávido por aprender ali, né? Copia tudo que o professor está falando. A gente pode notar também que já passou pela segunda Revolução Industrial, tem luz, né? Tem eletricidade. Então você pode estudar até mais tarde, você pode estudar à noite. Os hábitos começam a mudar. Passamos para o século XX, ó, século XX/1. Por quê? A primeira metade do século XX. Eu tenho lá novamente o professor, detentor do saber, lá na frente, na lousa, apontando, os alunos enfileirados. Mudou um pouquinho o visual, né? Temos uma mobília um pouquinho mais moderna, mais ou menos, né? Os alunos todos enfileirados, grande quantidade, em massa, reprodução em massa daquele conteúdo, né? Novamente, mudou muita coisa? Para mim parece que não. Chegamos à segunda metade do século XX, né? Aí já tem uma imagem colorida, mas percebe, não mudou muito o formato. Tá lá o professor, né? No caso uma professora com quadro de sala de aula, os alunos enfileirados, agora as roupas são mais coloridas, né? Você tem uma TV ali, né? É incrível pensar que no final do século XX algumas escolas e salas de aula estavam começando a colocar TV e videocassete em sala de aula, um DVD player, né? Cara, no final do século XX, que a gente já estava bombando as tecnologias digitais, indo para a quarta revolução industrial já, e tinha gente que estava lá ainda no início da terceira. Aliás, na transição da segunda para a terceira, cara. Então, assim, é um negócio impressionante. A educação, parece que a evolução é mais lenta. Por quê? Não sei. Se quiser comentar aí, comenta aí pra gente depois discutir. Mas, assim, não acompanhou, percebe? Ela tá bem mais lenta a evolução. Vamos seguindo aqui, ó. Sala de aula no século XXIII, né? Ou seja, no finalzinho, já na virada do milênio, né? E normalmente essa sala de aula que você está vendo aí, você vai ver onde? Alguns cursinhos da área de informática, alguns cursos de inglês, talvez alguns cursos de programação, alguma coisa assim que tem que ter o computador, mas não é uma sala de aula que você vai encontrar, ainda hoje você não encontra sala de aula assim. Você vai encontrar nas escolas de ponta, né? Pelo menos uma sala, um laboratório que seja assim. Mas não é comum isso, tá? Você tem uma lousa digital lá atrás, né? Que é a mesma história do quadro negro, só que agora você tem uma caneta mouse, você clica, né? Particularmente eu acho muito bobeira. Nessas horas eu prefiro o quadro negro. Mas tá aí, né? Para substituir o quadro digital para substituir o quadro negro, para dizer que tem mais tecnologia. Cada um com um laptop. Então, em vez de você escrever, você digita. Ah, mas e aí tá tirando a habilidade de escrita do aluno? Não sei, vamos discutir isso. Coordenação motor é importante, né? E você só tecla, talvez a sua capacidade de escrever tenha piorado ao longo dos anos, não sei. Papo pra gente discutir depois. Mas esse formato ainda não tomou conta, sabe? Ele já surgiu há um tempão, a Revolução Industrial já passou e ele começou a chegar na virada para o século XXI nas salas de aula. Percebe essa lentidão que eu estou falando? Aqui, a sala de aula do século XXI/1, no iníciozinho do século XXI.
Repara que esse tipo de sala de aula já está começando a mudar alguma coisa. Já não tem mais alunos enfileirados, tá? Já começa a formar um semicírculo ou um círculo, fazendo com que aquele pensamento do professor aqui em cima, sabe, aquela coisa vertical, o conhecimento desce do professor para o aluno, passa a ser uma coisa mais horizontal, mais compartilhada, sabe? Uma troca de conhecimentos que eu julgo muito importante. Ter recursos digitais, internet, etc e tal. Agora, você não vai ver sala de aula assim ainda hoje. Pode ser que tenha numa escola ou outra, de elite, assim, aquelas escolas bem caras, em alguns lugares aí do mundo. Aqui no Brasil é muito difícil você ver algo do tipo. Você vai ver sala de aula assim, sabe onde? Dentro de uma empresa, dentro de um curso especializante, sabe? Não chegou ainda a educação de massa, isso aí não. Isso aí ainda parece ser utopia para muitos. E por fim, uma especulação aí, né? A sala de aula no século XXI, parte 2, isso aí é uma universidade em Newark, né? Que criou um holodeck. O holodeck me lembra até o Star Trek, né? Aquele holodeck que tinha as projeções holográficas, você criava cenários, né? No Star Trek, né, a nova geração, para quem cresceu assistindo aí, né? Essa sala de aula está começando a se tornar realidade em alguns lugares no mundo. São bem pontuais, tá? Eu tenho ali uma meia dúzia de alunos só, com seus computadores ou tablets hoje, né? A professora ali, no caso, é uma mediadora, tá? E você tem lá atrás um deck holográfico, na verdade é uma tela de projeção enorme, não sei se vocês conseguem perceber ali, que tem alunos em outro lugar do mundo. Eu posso ter uma professora ali, de repente, nos Estados Unidos, com meia dúzia de alunos lá nos Estados Unidos, né, presencial, meia dúzia na Alemanha, meia dúzia aqui no Brasil, meia dúzia no Japão, e eu dou uma aula pra gente no mundo todo. Então, essa integração, essa interatividade está se tornando realidade em alguns lugares. Não está nem de perto difundida, tá? Eu estou mostrando coisa de ponta que a educação não se apropriou dessas coisas ainda, tá? Discussão para a gente fazer daqui a pouco também.